acredito que cada um tenha o seu lugar. Acredito que cada um é um lugar para os outros. Citei Daniel Faria e a sua frase serve bem o propósito do episódio de hoje. Pensar o lugar da nossa morte pode muito bem ser pensar com quem queremos estar, em que condições e que cuidados desejamos para esta fase. Mas com que recursos e com que apoio? Em Portugal, a estatística demonstra que ao longo do último século, a morte e o morrer deslocaram-se da casa familiar de cada cidadão e transferiram-se para o hospital ou para outros lugares clínicos. A experiência de morrer tornou-se muito menos aparente, menos visível nos contactos sociais em virtude desta mudança. Morre-se mais em hospitais, longe dos outros que nos são próximos e próximo de profissionais de saúde e de lugares onde o desafio é encontrar coordenadas éticas para nos centrar naquilo que é a dignidade humana em fim de vida. Se dispensarmos algum tempo da nossa vida a pensar no seu fim, podemos nos perguntar onde é que desejamos morrer. Em casa, com os nossos que são também o nosso lugar? Ou num contexto clínico esvaziado da nossa identidade e de pertença? E se em casa, em que condições? Como estão neste momento as políticas de saúde que facilitam este acompanhamento em casa em contextos de doença grave, avançada e progressiva? João Dias Ferreira tem ocupado um lugar de fala sobre as políticas de saúde em matéria de cuidados paliativos. Escreveu textos para o Diário de Notícias e Observador, onde alerta para algumas insuficiências do sistema, mas também aponta direções para a melhoria de acesso a estes cuidados. É médico na equipa comunitária de suporte Almada Seixal e é assistente de Medicina Geral e Familiar na Unidade de Saúde Familiar Cova da Piedade, Unidade de Saúde Local Almada Seixal. É também pós-graduado em Cuidados Paliativos pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e em Cuidados Paliativos Pediátricos pela Universidade Católica Portuguesa. Conta também como pós-graduação em Gestão na Saúde na Nova School of Business and Economics. É secretário do Conselho Regional do Sul e ingressou agora no doutoramento em Saúde Pública na Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa. Recebo-o hoje para conversarmos sobre o nosso chão comum, os cuidados paliativos, mas neste caso em contexto domiciliário. Olá, João. Boa tarde. Olá, Ricardo. Boa tarde. Obrigado por teres vindo até aqui conversar connosco sobre como tem sido esta tua prática profissional num contexto tão específico que são os cuidados paliativos ao domicílio. Neste sentido, a primeira pergunta: a casa de cada um continua a ser o lugar em que as pessoas preferem passar a fase final da sua vida? Certamente. Primeiro de tudo, quero agradecer o convite para falar de uma área temática que para mim tem sido uma área que tem inundado a minha vida desde há alguns anos e pela qual eu quero lutar, porque de facto a introdução diz isso mesmo, que é o local de morte dispersou-se para sítios onde não existe humanização e que muitas vezes a resposta que nós queremos dar aos nossos doentes é em casa. E de facto é com isso que nós temos o nosso mote, a nossa forma de trabalhar diariamente e que queremos também contribuir para que os doentes consigam ter esse desejo cumprido, porque é junto deles, no seu leito, que pretendem partir, não é numa marquesa de um hospital assim completamente abandonados no serviço de urgência, onde a desumanização é grande devido à quantidade de pessoas que lá estão e que de facto é muito limitante, e isso tem sido visto por nós ao longo dos anos, cada vez um crescimento maior desta possibilidade de partir em casa, mas com o apoio de equipas especializadas. E apesar deste desejo das pessoas quererem estar em casa nesta fase final da vida, porque é que isto não acontece? Em primeiro lugar, penso que temos que aumentar a literacia em saúde de vários pontos de vista, que é, em primeiro lugar, que o sofrimento pode ser combatido. Esse é o primeiro ponto. E nós, como equipas comunitárias, e não só as equipas intra-hospitalares, também muitas vezes orientam estes doentes até ao final de vida. Se houver, de facto, o entendimento por parte dos familiares e dos cuidadores que o sofrimento pode ser acautelado por estas equipas, com todo o estado de arte que os cuidados paliativos têm, certamente que terão outra perspectiva sobre onde é que o doente deve partir. Depois, é a capacitação. A capacitação é uma coisa muito importante, em que aí, a base dos cuidados paliativos, eu sempre disse que são os enfermeiros, e nesta situação de capacitar o cuidador, é essencial termos uma equipa de enfermeiros que tenham esta capacidade de atribuir tarefas como é que eu posso dizer?
de certa forma, lidar com o sofrimento do outro, do cuidador, e perceber onde é que podemos melhorar. Porque os cuidadores muitas vezes têm capacidade para fazer muita coisa, mas como estão dispersos no sofrimento do outro e no seu próprio sofrimento, não se conseguem focar. Por isso é que às vezes basta dar-nos uma mão e uma orientação a nível do domicílio, porque há um contexto de proximidade muito grande com os doentes nesse caso. O espelho reverte-se, não é? Não há, de facto, aqui a pessoa pensar que pode-se perder no sistema e ir parar a um serviço de urgência ou mesmo numa unidade de internamento hospitalar e que se pode criar condições para esta pessoa estar em casa. Será segurança que falta às pessoas que estão em casa sentirem-se seguros que é possível estar em casa? Será isso que falta a estas pessoas? Segurança, sim. Segurança é muito, muito importante. É a base que eles precisam, mas precisam de uma segurança que seja contínua, sempre presente, e que muitas vezes estas equipas comunitárias não têm a possibilidade de as dar, não é? Somos muito poucos no terreno. Já no plano estratégico dos cuidados paliativos falava-se em que em 2023, basicamente, todo o território nacional, sem contar com a Madeira e com os Açores, já deveriam ter equipas domiciliárias a trabalhar com os agrupamentos de centro de saúde, agora as unidades locais de saúde, mas isso não se concretizou. Até há equipas a fechar por falta de pessoas, não só porque muitas vezes os seus superiores não entendem esta necessidade e este tipo de serviço que prestamos à população, bem como também permitir às pessoas que consigam obter a formação avançada necessária para conseguirmos prestar os melhores cuidados possíveis. Já lá vamos à formação, já lá vamos aos recursos que são necessários para se trabalhar em cuidados paliativos, mas pegando um pouco nesta voz ativa que tens tido, pelo menos nos últimos tempos, e foi assim que cheguei até ti, tens escrito alguns textos em alguns jornais onde expões algumas vulnerabilidades do sistema e apontas alguns caminhos. O que é que te motivou, para além deste teu interesse em melhorar a qualidade dos cuidados prestados, o que é que te motivou a escrever e a teres esta voz ativa pela causa de cuidados paliativos? Eu percebo, desde que comecei a trabalhar em cuidados paliativos há algum tempo, que de facto nós fazemos a diferença. Nós conseguimos prestar cuidados de qualidade e que não são cuidados, digamos assim, como é que eu posso dizer, de uma forma assim mais suave. Não são muito caros, ou seja, em termos de financiamento necessário, isto politicamente olhando um bocadinho para os cuidados paliativos, não são cuidados que sejam caros. Utilizamos fármacos que são relativamente baratos. O que é caro é a formação, é o capacitar as equipas e dotá-las de material para começarem a funcionar. Depois de elas estando a funcionar, é um trabalho que de facto retira pessoas do serviço de urgência, retira pessoas de locais onde estas não deveriam estar, podendo partir em casa tranquilamente. E esta voz ativa surgiu porque eu, de facto, vejo todos os anos, de 2 em 2 anos, que é normalmente o plano estratégico sai, vejo estas ideias, vejo estas comissões com estes rácios e com estas necessidades todas que os cuidados paliativos têm, mas que, de facto, depois não têm uma voz ativa junto à tutela, não têm força política para permitir eles verem que, de facto, tem que haver um investimento nos cuidados paliativos. E senti, às vezes através dos meus colegas da Ordem dos Médicos, agora no Conselho Regional do Sul, que esta voz ativa deveria vir cá para fora. Primeiro fazer alguns comentários que sejam acessíveis a toda a população para perceberem um bocadinho os cuidados que prestamos e de que forma é que está o estado da nação, e senti essa necessidade de trazer esta informação outra vez à discussão. Falou-se tanto em eutanásia há uns tempos e ninguém falou de cuidados paliativos. Portanto, senti também essa necessidade de trazer isto cá para fora novamente, com artigos de opinião, que é a forma que eu tenho neste momento de me expressar nesse sentido, e que de facto foram acarinhados por quem os leu, e mesmo doentes meus da minha prática de medicina geral e familiar chegaram a ver os artigos e não tinham a percepção do trabalho que nós fazíamos. É um bocadinho mais isto, é trazer mais informação sobre cuidados paliativos à população, que há cuidados disponíveis no domicílio e que de facto conseguimos fazer este cumprimento dos desejos dos doentes, que é essencialmente partir em casa tranquilos. Falaste de uma questão que agora me levou a outro lugar, que tem a ver com o estigma de cuidados paliativos, com os preconceitos e com as distorções que existem acerca do que são cuidados paliativos. Há muita ideia de que é dar a mão e de que são cuidados gentis e altruístas, que são, mas que não lhes trazem grande
exigência clínica ou formação avançada na área que existe e que é fundamental para trabalharmos junto destas pessoas que têm estas necessidades. Encontras estes estigmas na tua prática clínica sobre o que são cuidados paliativos? Ou melhor, achas que existem preconceitos errados sobre o que é que são cuidados paliativos junto da população em geral ou até mesmo junto de profissionais de saúde? Isso também é outra parte que é, lá está, temos que educar os profissionais do ponto de vista generalista, mas isto depois já avança um bocadinho neste sentido. De facto, eu cheguei a ter pessoas no meu conselho clínico que achavam que a nossa prática era ir dar a mão ou pôr uma mãozinha no ombro dos doentes. E claro que uma pessoa que é profissional de saúde, médico ou enfermeiro, a fazer este tipo de comentários, vê-se logo às vezes o preconceito que existe em relação aos cuidados paliativos. E depois também na parte dos nossos colegas também há muito aquela questão de achar que são cuidados de fim de vida, o que é mentira, não são de todo. E por isso é que nós entramos aqui mais localmente com projetos de educação, criação de elos de ligação à nossa equipa para, de certa forma, fomentar esta ligação entre as unidades, obviamente, porque trabalhamos todos no terreno, com uma população e com uma comunidade, e que também vai permitir aos meus colegas perceberem efetivamente quando é que atempadamente podem referenciar os nossos doentes para termos um trabalho em conjunto, muitas vezes, ou então, se o doente tiver alta complexidade, ficar só sobre a nossa vigilância. E isto tem sido um trabalho que tem sido feito ao longo dos anos. Eu próprio decidi, no final, depois da pandemia, nos primeiros 2 anos, quando começou a haver alguma abertura, ir às unidades, basicamente falar só da identificação do doente paliativo, às unidades de saúde, marquei reuniões, entrei nas reuniões de equipa, todas as USFs, os CSPs, das UCCs não chegámos a contactámos de outra forma, e levei uma apresentação de 15 minutos, muito breve, a dizer como é que devem identificar um doente paliativo e porquê, e também um bocadinho a adaptação do ICD-PAL para estabelecer uma complexidade daquele doente, porque baixa complexidade para equipas altamente diferenciadas, o médico de família com o nosso apoio e consultoria pode fazer. Nós precisamos é de trabalhar os mais complexos. E isto vai permitindo, de certa forma, evoluir ali a nossa comunidade, mas nós somos uma comunidade em que temos 400 mil pessoas ali à volta. Agora o país tem muito mais gente. De facto é preciso agarrar estes projetos e ter voz ativa para se replicar a nível nacional, penso eu. Vou ser provocador. O curso de medicina, o curso de licenciatura em medicina, ensina os médicos ou os futuros médicos a trabalharem com pessoas a este nível de sofrimento? Preparam-vos para lidarem com a inevitabilidade da morte e reconhecerem o que é um utente paliativo ou não? Não. A Faculdade de Medicina, no meu tempo, eu acho que eles agora melhoraram um bocadinho. Até porque depois voltei à Faculdade de Medicina, que me formou para fazer a pós-graduação em cuidados paliativos, e aí já notei algumas diferenças. Que foi, eu senti em alguns momentos do curso que a parte da humanização dos cuidados não era algo que eles transmitissem ativamente. Queriam-nos era ensinar sobre diagnóstico, sobre patologia, sobre tratamento, e muitas vezes, às vezes, de certa forma, nas enfermarias, quando íamos ver estes doentes, não sabíamos lidar de facto com o sofrimento e isso atrapalhava-nos. Se nós soubéssemos atempadamente que iríamos apanhar este tipo de doentes, como é que podemos lidar com eles, perceber o que é que está a acontecer com eles, a história seria diferente. Na minha altura, a única coisa que tivemos sobre cuidados paliativos foi no 5º ano, na cadeira de Medicina 2, em que a professora Isabel Galriça Neto foi-nos dar 2 aulas. Ou uma, já não me lembro. 1 ou 2. Que é completamente diminuto, porque depois vamos para enfermarias e muitas vezes fazemos histórias clínicas para exame, com doentes que de facto são paliativos e que estão lá, muitos deles, porque não podem estar em casa. E isso aconteceu-me, apanhei uma insuficiência hepática terminal na minha história de medicina, na oral de medicina 2, que o senhor não conseguia falar do sofrimento que estava. E atribuíram-me este doente para colher uma história clínica. Portanto, eu na altura, como sempre fui uma pessoa perspicaz, tentei dar a volta à situação e fiz com que o senhor, de certa forma, sem o massacrar, do ponto de vista de questões e de invasão pessoal, conseguiu-me dar uma história muito breve e foi isso que eu levei para o exame e disse em primeira mão ao professor que isto não se devia fazer, mas que de facto é importante que nós percebamos que estes doentes estão nas enfermarias. Mas não, de facto isso foi uma boa provocação, digamos assim. Para quem nos ouve, e só para desconstruir também um bocado o preconceito do que são cuidados paliativos,
O que é exatamente um doente paliativo? Como é que se pode identificar? Falaste há pouco do ICD-PAL, e isto, só para quem nos ouve e quem não é perito na área de cuidados paliativos, o ICD-PAL é um instrumento que avalia a complexidade de um doente paliativo, mas em bom rigor, quem é um doente paliativo? Ou o que é que ele precisa? O que eu tento explicar de uma forma muito simples, até mesmo para os meus doentes e familiares e amigos que perguntam: estás a trabalhar em cuidados paliativos e o que é que tu fazes? Só estás com doentes a morrer? Assim, não, nós estamos a dar vida aos doentes. Que esse é o grande preconceito, não é? Exatamente. Que os doentes estão a morrer em cuidados paliativos e esquecem-se que estão a viver, não é? Claro, muitas vezes é esse o grande problema. E então tento inverter aqui a medalha e explicar: nós vamos dar vida a estas pessoas, apesar de terem uma condição clínica que, de facto, as possa levar à morte, obviamente, mas nós queremos entrar aqui para quê? Para controlar todos os sintomas ou todo o sofrimento que uma doença grave e incurável diagnosticada tem, em que a medicina curativa já não tem mais armas para oferecer a esta pessoa, e aí a medicina paliativa tem todas as armas para oferecer, para dar mais vida à pessoa, para a pessoa estar confortável, para a pessoa manter as suas atividades de vida diária, conseguir. Eu tinha um doente que estava desesperado para conseguir voltar a ir tomar um café à rua, e fazer uma dose de uma medicação para controlar a falta de ar foi o suficiente para esta pessoa voltar a ir beber o café à rua, que era uma coisa muito importante para ele na sua rotina. Portanto, damos vida de facto às pessoas, e por isso é que é um bem essencial, e os portugueses também devem estar connosco nesta luta, porque devem também reclamar cuidados paliativos para eles, para isto ser possível para todos. Na tua perspectiva, porque é que se fala mais, e há pouco quando estávamos a conversar ao início da nossa conversa, fala-se muito mais da eutanásia e da legislação ou da despenalização da eutanásia e do suicídio assistido, e fala-se muito pouco do acesso democrático a cuidados paliativos e um acesso mandatório a quem precisa deles. Porque é que achas que se fala mais em eutanásia quando se fala em fim de vida e não se fala mais em cuidados paliativos quando se fala em sofrimento intolerável por uma doença que progride e que traz sofrimento? Eu quero acreditar que esta visão governamental e muitas vezes dos políticos não seja uma visão economicista, obviamente, porque já houve pessoas a pôr que a eutanásia e o suicídio assistido é uma forma economicista de lidar com a doença crónica grave e incurável, e que pode ser um substituto a cuidados especializados como os que nós prestamos. Não quero pensar assim, mas já ouvi isto de pessoas, de chefias e de pessoas que estão ligadas à política. A minha visão é que está tudo mal neste processo, está tudo mal. Fizeram um projeto de lei que foi aprovado em Assembleia da República completamente desastroso, para não dizer péssimo, em que houve muitas questões levantadas pelo próprio Tribunal Constitucional, e que isto tem que, de facto, levar uma volta, se de facto Portugal quiser enverdar por esse caminho, obviamente. Não concordo estarmos a pôr já esse caminho presente nesta fase enquanto não temos uma generalização dos cuidados paliativos, que é que deve de haver. As pessoas que pagam impostos em Portugal e que têm direito à saúde, que é um direito universal, têm que ter direito universal também a cuidados paliativos. Portanto, não está a haver isso. E a tutela está a pôr diplomas que são escolhas políticas eleitorais, muitas vezes, à frente de um direito universal, que é a pessoa ter acesso à saúde. E ter cuidados paliativos é ter acesso à saúde igualmente. Seja eles cuidados curativos ou cuidados paliativos. Antes de estar a pôr em discussão na mesa a eutanásia e o suicídio assistido. Pelo menos é uma questão de prioridades, na minha ótica. Trabalhas em cuidados paliativos há cerca de 6 anos, não estou... 6 anos, sim, aproximadamente, sim. O que é que tem mais desafiante neste teu trabalho diário, em que trabalhas com pessoas que estão em sofrimento, com familiares que testemunham o sofrimento dos seus? Tantos desafios, mas os desafios que eu vejo não são os desafios da nossa prática, ou seja, eu acho que tive sempre a sorte de trabalhar com equipas muito bem formadas, muito experientes e muito dedicadas, que tem que haver dedicação e humanismo na nossa causa. O tal mão no ombro. Exatamente.
E isso tranquiliza-me saber que tenho pessoas destas ao meu lado a trabalhar. Basicamente, a nossa luta é por melhores condições de trabalho. Porque nós, para fazermos visitas domiciliárias a 2 concelhos que têm muitas vezes deslocações que podem chegar aos 30 minutos, precisamos de condições de carros a funcionar, de motoristas a funcionar. Mas com esta alteração da lei e da passagem dos edifícios da saúde para as câmaras, só trouxe problemas para a nossa gestão. Eu muitas vezes estou cheguei a estar 1 hora à espera da boleia que me fosse buscar a uma casa de um utente para ir para outro, e isto assim não estamos de certa forma a rentabilizar os recursos disponíveis, porque eu poderia perfeitamente nesse caminho fazer outra visita e chegar a mais alguém, mas muitas vezes com estas dificuldades que temos não conseguimos. É mais basicamente dificuldades operacionais, porque não há investimento. E como é que as equipas se suportam umas às outras nestas dificuldades operacionais e também, imagino eu, nas dificuldades emocionais e vivenciais que existem no confronto com estas circunstâncias difíceis? Todas as equipas paliativas que eu passei, as pessoas têm uma... Não sei, não posso dizer que são diferentes, mas que o toque de humanidade e de sensibilidade é um bocadinho diferente. Por isso é que também decidimos encontrar ou seguir o caminho desta área. E de facto nós vamos percebendo se os colegas estão muito afetados por um caso, ou se levam alguma coisa do trabalho para casa, ou se de facto precisam de partilhar isso em reunião uns com os outros. Temos momentos de team building, temos horas de almoço em que tentamos estar todos sentados à mesa, às vezes com as urgências isso tudo não é possível, mas que há uma partilha. Há partilha, há ombro a ombro, há amizade, há tudo o que deve haver numa relação profissional. E se não tivermos isto numa relação profissional, de facto as equipas também não conseguem funcionar, porque de facto é um contexto difícil de trabalhar, mas que nós conseguimos torná-lo fácil. Mas às vezes levamos pequenos golpes que os temos que sarar, não só conjunto. Os nossos, mas também os dos colegas. Portanto, tem que haver estas dinâmicas nas equipas, esta familiaridade, esta proximidade e esta união. Pegando nisso, há pessoas que, quando me perguntam como é que eu consigo trabalhar em cuidados paliativos há tanto tempo, como é que eu levo isto para casa, eu costumo responder que não levo só isso para casa, o sofrimento e a dificuldade, levo tudo o resto, a gratificação e o sentir que fiz bem ao outro, mas nessa lógica a conversa entre pares é sobretudo fundamental em assumirmos as nossas próprias vulnerabilidades e que nós não estamos bem. Ou que aquilo nos tocou mais do que deveria ter tocado. Pergunto-te como é que tu lidas com estas perdas que também são testemunhadas pela vossa equipa, porque há pessoas que falecem na equipa. Como é que a equipa se suporta nesta circunstância de perda? As perdas são uma constante do nosso trabalho, não só a nível dos doentes, mas muitas vezes de algumas coisas que vão acontecendo no caminho dos mesmos. O lidar com a perda de facto é um tema que está transversal ao nosso dia-a-dia, temos que lidar com isso, e que de facto os colegas, devido a esta proximidade, há um amparo. Sem amparo nós não conseguimos prosseguir nesta viagem. Eu gosto de lhe chamar uma viagem. E o que eu trago para casa, isto pelo menos sou eu, são as coisas boas. Os doentes ensinam-nos tanto. E eu tiro tanto prazer das lições que eles me passam, de visões de vida, de contextos onde estão inseridos, de pessoas que se cruzaram com eles. Eu levo tanto deles para casa. Portanto, eu absorvo essencialmente as coisas boas, porque, de facto, tudo o que é mau, nós temos poder de intervenção. Nós temos o poder de intervenção no sofrimento. E não só com uma palavra, não é pensar que é só drogar os doentes, que às vezes também somos acusados disso. Não é drogar os doentes, é controlar os sintomas dos doentes com a medicina atual, com os fármacos que existem. E lidar com o sofrimento muitas vezes basta darmos uma palavra, basta estarmos lá presentes num determinado momento, basta falarmos de algum assunto que esse doente queira fazer. E isso funciona para nós, porque somos humanos também. E ter contextos familiares é importante, ter estratégias para lidar com o nosso próprio sofrimento fora do local de trabalho também é importante. Há pessoas que gostam de ler, há pessoas que gostam de ouvir música, há pessoas que gostam de praticar exercício físico, há muitas formas. E, de certa forma, toda a envolvência que existe dentro das equipas é uma partilha de experiências, como é que lidamos com isto.
Porque acaba por haver esta complementariedade, não é? Se temos confiança uns com os outros, também partilhamos. Os casos que nos magoaram muitas vezes, como é que essa pessoa lidou? Eu pergunto à minha colega, como é que tu conseguiste lidar com aquilo que eu não estou a conseguir lidar bem? E ela explica-me. Eu absorvi deste caso, absorvi este ponto e este ponto que são positivos. Tudo o que é negativo, nós fizemos o que nós podíamos. Tudo o que estava previsto, nós fizemos. Portanto, temos que conseguir dar a volta uns com os outros. E isso é variável de cada um. Mas acho que esta complementariedade é espetacular nestas equipas. E eu tenho a sorte de trabalhar com uma equipa assim. Há um outro preconceito que os profissionais que trabalham na área, ou das duas uma, são excessivamente altruístas e bondosos e gentis, ou então são o oposto, são excessivamente frios para conseguirem lidar com a adversidade. Eu costumo dizer que provavelmente quem é mais sensível e quem é mais humanizado na prestação de cuidados, mais resiliência tem para fazer face a estes desafios de nos confrontarmos com o sofrimento do outro, porque se formos excessivamente frios, provavelmente estamos-nos a defender desse mesmo sofrimento e não estamos a conseguir lidar com ele. E, portanto, concordas que trabalhar numa área em que o confronto com a morte é real, de alguma maneira ajuda-te a viver melhor a vida? Essa pergunta é um grande sim. Essa pergunta é um grande sim. Porque, de facto, perceber a vulnerabilidade dos outros e o caminho que os outros estão a ter, que muitas vezes leva até à morte, lá está, como absorvemos muita coisa positiva desses doentes, dá-nos mais vida. Dá-nos de facto, uma visão sobre o conceito de finitude. E também a morte, vamos ser muito sinceros, a morte tem que estar na discussão do dia-a-dia, de pais para filhos, de avós com filhos, com netos. Tem que estar outra vez na mesa, na discussão. As pessoas têm medo de falar de morte. Acham que a morte é uma coisa tenebrosa, o final de vida é algo tenebroso também. E muitas vezes só estamos aqui a ver o fio da... Basicamente eu gosto de usar a metáfora da vela. É uma velinha a apagar-se. Quando a vela apaga-se, de facto a morte aparece, mas não tem que ser algo tenebroso. Isto tem que voltar à discussão. Não falamos de morte. Fechámos-nos nisso. E se, de facto, relativizarmos a morte, em como é um processo natural e que nos vai acontecer, das duas uma. Há pessoas que têm capacidade de encaixe e que, de facto, relativizam a morte de uma forma em que, de facto, estão bem integrados com ela mesma e que pode permitir viver algumas coisas que, se calhar, não viveriam normalmente se não tivessem essa capacidade. Ou então pode assustar tanto uma pessoa que, se calhar, não tenha circuitos internos que lhes permita, de certa forma, encaixar a morte como uma realidade ou uma naturalidade, que é isso, naturalidade, que pode andar sempre ansioso ou mais com medo de tudo e mais alguma coisa, que a morte apareça. Portanto, há sempre este trabalho. E acho que nós somos diferentes nisso. Nós acabamos por trabalhar isto diariamente. E se nós não tivéssemos um poder de encaixe, de certa forma, iríamos enlouquecer. Mas isto também depende muito dos circuitos internos de cada um, não é? Nós temos uma maturidade que vamos ganhando ao longo da vida com as nossas experiências e com o nosso psíquico também vai arranjando aqui os mecanismos de defesa, quando é que se devem abrir, quando é que se devem fechar e quando é que devem estar bem cerrados. E isso é um trabalho que nós, sendo humanistas, não precisamos ser necessariamente pessoas altamente simpáticas, pessoas altamente demasiado queridas, assim, daquele ponto de vista mais enternecedor, carinhoso, exatamente. Podemos ser profissionais humanos e a humanidade é isto. A humanidade é saber lidar com o sofrimento do outro, com o nosso próprio e como é que lidamos internamente depois com estas questões. E acho que isto nos torna ainda mais humanos, termos esta capacidade de reflexão. É lidar com o sofrimento do outro e estar em sintonia com esse sofrimento, mas sem sermos inundados por esse mesmo sofrimento. Exatamente. E reconhecer que é do outro e que nós teremos outra história, outra biografia, outros sofrimentos, outras vulnerabilidades. Empatia é a palavra-chave. Que é um grande recurso para as equipas, e isso também está estudado e há quem trabalhe muito esse tema, que as equipas empáticas ou as pessoas empáticas têm menor risco para o burnout, têm menor risco para viverem o trabalho com um peso acrescido,
porque quanto mais empáticos somos, mais facilmente nos relacionamos com o outro sem medos, sem defesas, sem nos anularmos enquanto humanos e enquanto profissionais de saúde, que é assim que desejamos que sejamos humanos. Este podcast também tem o objetivo de trazer alguma literacia sobre estes processos de como é que estão as políticas de saúde em cuidados paliativos em Portugal. E fazia-te uma pergunta, porque eu próprio, trabalhando na área já há tanto tempo, às vezes tenho dificuldades em entender este processo e este circuito de referenciação dos utentes para cuidados paliativos. E tu, sendo médico de medicina geral e familiar, contactas com pessoas que estão num processo de doença crónica, não necessariamente paliativa, mas que pontualmente vais ter que fazer a referenciação. Como é que isto se processa? Lá está, literacia. Uma palavra muito, muito importante nos dias de hoje e que de facto muitas vezes é esquecida e que de facto tem que levar a um investimento. Eu invisto muitas vezes em qualidade das consultas, ou seja, eu não sou aquele médico de família que faz consultas de 15 em 15 minutos. Não consigo. No mínimo 20 e vá lá. E muitas vezes lido com a doença crónica, trato a doença crónica, impeço que a doença crónica progrida, mas quando ela progride de facto e não temos mais armas na medicina atual para ajudar, vou introduzindo o tema. Introduzo o tema para o familiar, introduzo o tema para o próprio doente, e nessas situações vou falando do que é que ainda é possível fazer para a pessoa viver. Não é dar uma sentença de morte, que muitas vezes os meus colegas, como não se expressam tão bem ou empaticamente, digamos assim, transmitem isso ao doente, e próprios doentes já me disseram isso. É uma cultura muito pessoal que eu tenho, porque trabalho nesta área, e que também tentamos passar aos nossos colegas. Mas fazemos isto com sentido de missão. Os nossos colegas depois veem o nosso exemplo, começam a perguntar como é que eu faço, como é que de certa forma consigo fazer a apresentação sobre cuidados paliativos de uma forma bastante simples e perceptível, e dar dicas no discurso deles para a prática do dia-a-dia, para apresentar o recurso que existe e referenciar estas pessoas quando há critério para tal. Os doentes percebem, os doentes sabem que há finitude, sabem que há processos de doença que não são curáveis e que de facto poderá haver aqui outro caminho. Só não percebem que os cuidados paliativos são esse caminho, muitas vezes. E se nós educarmos e passarmos esta informação, de facto aceitam com muito maior facilidade. E para quem nos ouve e quem eventualmente possa estar a viver uma situação deste género, a quem é que se podem recorrer? Às unidades de saúde familiares, às unidades locais de saúde? Médico de família pode ser um recurso para, se tiverem um processo de doença oncológica, progressiva, a quem é que podem recorrer se precisarem de cuidados paliativos? Os cuidados paliativos podem aparecer na vida das pessoas de várias formas. O médico de família, como lida longitudinalmente com as famílias, desde o nascimento até ao final de vida, tem que saber referenciar para cuidados paliativos. É uma competência básica. E tanto nas competências do internato médico de formação dos novos médicos de família, existe no último ano objetivos básicos de conhecimento teórico sobre cuidados paliativos. A pessoa não tem que ir estagiar para uma unidade de cuidados paliativos ou para uma equipa de cuidados paliativos, mas tem que ter noção que existe mecanismos básicos para eles próprios fazerem cuidados paliativos. Ações paliativas, porque cuidados paliativos são prestados pelas equipas multidisciplinares. E os médicos de família têm que ter essa competência e saber para onde referenciar, porque às vezes não sabem para onde referenciar, porque não têm uma equipa comunitária, pode não existir. Felizmente, penso que todo o território tem equipas intra-hospitalares, penso eu, mas acho que Estamos sim. nesse caminho, sim. Acho que sim. Se faltar, são muito poucas instituições. E este contacto estabelece com os colegas. Tem que haver um contacto de proximidade para haver uma referenciação atempada, de forma a que o doente não fique à espera por algo que seja muito demorado. E o médico de família tem que saber isto. Isto é uma das hipóteses. Muitas vezes, em termos de internamento hospitalar, quando o doente tem uma descompensação da sua doença crónica e, de facto, não há mais nada a fazer do ponto de vista curativo, ou um doente oncológico avançado que esteve internado por uma descompensação infecciosa, ou mesmo por dor, ou algum sintoma, estas equipas muitas vezes entram em ação. E aqui tem que se abrir muito a mente dos colegas hospitalares.
estes doentes andam na consulta deles a nível hospitalar. Eu falo dos insuficientes cardíacos, falo dos insuficientes renais, falo das doenças pulmonares obstrutivas crónicas e outras doenças respiratórias terminais, insuficiências hepáticas graves, em que o doente, de certa forma, já não terá o intuito de fazer um transplante ou algo curativo, e as demências. E estes doentes muitas vezes passeiam-se anos nas consultas dos meus colegas e só no final de vida é que eles lembram-se de referenciar para nós. Portanto, os doentes procuram estes médicos especialistas, mas muitas vezes não sabem fazer este encaminhamento. Portanto, de uma forma muito simples, médico de família, as equipas intra-hospitalares que têm consulta externa e apoio aos internamentos, pode ser um meio de utilização, ou então através da rede de cuidados paliativos, em que existem internamentos particulares nas unidades de cuidados paliativos, ou através de uma referenciação de uma equipa especializada para este internamento. Última pergunta, João. O que é um bom dia de trabalho para ti e para a tua equipa? Ora, isso é uma pergunta difícil. Uma pergunta difícil porque... O que é um bom dia? Um bom dia de trabalho acaba por ser ver pessoas em paz. Eu acho que a paz também é aqui algo que nós trazemos da Casa dos Doentes, é ir reavaliar doentes que estavam num sofrimento atroz na semana anterior e naquela semana vamos vê-los e de facto estão em paz, conseguiram a paz e agradecem-nos a paz. E isso dá-me paz também. Portanto, aqui a paz é um dia perfeito em cuidados paliativos na minha intervenção. É também ver que os colegas têm, de facto, que se sentem valorizados profissionalmente, que ajudaram o outro, que conseguimos orientar claramente uma família que estava desorganizada por causa do processo de doença do familiar e que nós conseguimos dar a mão no ponto de vista de orientar esta família. Portanto, acho que o contributo da paz vinda da Casa dos Doentes que nós levamos para a nossa, acho que é um dia perfeito de trabalho. Obrigado, João, por este contributo e também por trazeres paz a esta conversa sobre um tema que às vezes não é nada pacífico para a maior parte das pessoas. Obrigado. Muito obrigado.